Olá, muita paz e saudade na bendita paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a esta edição do Espírito de Vida aqui com Mateus Mutola. Esta é a sexta edição na qual estamos aqui a falar sobre a nova criatura. É muito importante, quero que já pedir para que possa lembrar-se de deixar ficar o seu gosto logo aí embaixinho e também deixar ficar o seu comentário na parte de comentários, deixar ficar aquilo que é o seu pensamento acerca desta conversa, o que você tem efetivamente aprendido desde a primeira edição desta conversa. Também quero falar sobre espírito e vida. Queria também pedir para que partilhasse não só esta conversa, o link desta conversa, mas também desta página, Espírito de Vida, para que possamos crescer, porque nós vamos trazer para si, sábado sim, conteúdos extraordinários na luz da palavra de Deus. Nosso papel aqui, como Espírito de Vida, é simplesmente partilhar consigo mistérios do reino de Deus. Como disse o Senhor Jesus, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino. Portanto, na última edição nós falamos sobre aquilo que, ou terminamos a falar sobre aquilo que tínhamos como subtemas, assim poder dizer, a natureza da palavra de Deus. Vimos que a palavra de Deus é uma espécie de um espelho. Dois, vimos que a palavra de Deus é criativa. Ela é uma ferramenta criativa. Terceiro, vimos que a palavra de Deus é efetivamente eterna. Ela nunca muda e dura para todo sempre. Não obstante, vimos que a palavra de Deus é uma espada no mundo espiritual. Okay? Em quinto lugar, vimos que a palavra de Deus é fogo e martelo no espírito. Temos a esfera física, onde nós todos vivemos, mas também existe o mundo espiritual. E vimos então que no mundo espiritual a palavra de Deus é fogo e também é martelo. Em sexto lugar, vimos que a palavra de Deus é a palavra do seu próprio poder. Isto é, ela é a palavra do poder de Deus. Em sétimo lugar, vimos que a palavra de Deus é espírito e vida. Não só, também vimos que a nova criatura fala ou deve falar a palavra de Deus, porque depois estamos a ver como é que deve se comportar a nova criatura. Então, vimos que existem modos vivendo e também operando, ou melhor, vivendo da nova criatura. Tem um modo pelo qual ela deve se comportar, mas também quer falar sobre o modo como deve falar. Então, ela deve viver falando a palavra de Deus. Lembra-se muito bem que na última edição nós lemos aqui a palavra de Deus em Pedro, onde diz assim, desculpe, João, aquele que vem de cima é sobre todos. João 3, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, quem vem do céu é nova criatura e que vindo do céu está acima de todos, não só, mas também fala das coisas dos céus. Quer dizer, há um linguajar próprio para a nova criatura, certo? E vimos também onde está escrito em João 3,34, porque aquele que Deus envia fala a palavra de Deus. Nós somos enviados de Deus para a terra, como novas criaturas, então temos que falar de acordo com a palavra de Deus. E lembro-se, o último lugar foi a 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, onde vem escrito, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém vai falar, nova criatura vai falar, deve falar segundo a palavra de Deus. Nota que eu gosto aqui, como diz Pedro, ele diz que temos que falar segundo a palavra de Deus e, como disse na última edição, não segundo o que nós sentimos, não segundo o que nós vimos, não segundo o que nós ouvimos, mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, para continuar, saiba que a palavra falada é o antídoto principal da defesa contra os ataques pessoais de Satanás. A palavra falada, quando a gente fala a palavra de Deus, é o antídoto principal de defesa contra os ataques satânicos e diabólicos. Note aqui, Satanás tem algumas táticas que ele usa contra os filhos de Deus. Deixa-me só consigo partilhar alguma dessas táticas. Número um, o diabo enaltece o prazer do pecado acima da verdadeira natureza e consequência do mesmo. Um dos principais ataques que ele usa contra a mim, você e todo filho de Deus e toda pessoa salva é enaltecer o prazer do pecado acima da verdadeira natureza e consequência do mesmo. Em segundo lugar, o que ele faz?
ele usa situações, circunstâncias e eventos ou acontecimentos. O diabo usa situações, circunstâncias e também eventos ou acontecimentos para poder nos armadilhar, não é? Em terceiro lugar, ele usa a nossa disposição e também a nossa emoção. Ele usa a nossa disposição, mas também a nossa própria emoção. São as táticas que ele usa, a nossa disposição e a nossa própria emoção. Deixa-me só dar um exemplo. Uma pessoa casada, por exemplo, envolve-se numa situação de adultério. O que diz, por exemplo? Ele pode dizer assim: eu sei que sou casado, mas não aguentei com aquela moça. Outro exemplo, sei que não devia ter bebido, mas estava deprimido. A pessoa bebe, embriaga-se, depois comete uma infração ou um comportamento antissocial, depois então procura como defender-se. Não, eu sabia que não devia ter bebido naquela circunstância, mas estava deprimido. Outro exemplo seria assim, sei que é errado mentir, mas estava sob pressão. Sei que é errado mentir, mas estava sob pressão. Então, estamos a ver aqui alguns exemplos que nos mostram como que o inimigo usa a nossa disposição e também a nossa emoção como para nos armadilhar e induzir-nos ao pecado. Em quarto lugar, ele usa pessoas para nos desviarem e também usa pessoas para nos atacar. O ataque espiritual pode vir diretamente do inimigo contra nós, via sonhos, por exemplo, sonhos, visões e não só, mas também usa pessoas, em especial pessoas próximas de nós. Lembre-se que ele teve que usar Judas Iscariote, fazer parte dos 12 discípulos de Jesus, não é? E tudo indica que foi a quem Jesus confiou a tesouraria das finanças do seu ministério, ou a tesouraria do seu ministério, confiou a Judas Iscariote. E foi mesmo Judas que foi usado por Satanás para atacar a Jesus. Então, nota que uma das táticas prediletas do inimigo é usar pessoas para nos desviarem, usar pessoas para nos atacarem. Nota, por exemplo, que muitos de nós fizemos coisas erradas na vida por causa de pessoas que aparentemente nos amavam, enquanto não. Se olhar para a nossa vida, nossa história, a sua história, a minha história, há coisas erradas que nós fizemos por conta de pessoas próximas de nós, que na outrora deixaram a impressão de que nos amavam, quando no fundo não nos amavam. Não é? Não só, hoje temos até vergonha de muitas dessas coisas. A gente se envolveu com amigos, faz lá, eu que está a animar, eu que está a bater, quem não faz é matreca, hoje em dia a vida é assim. E nos induziram a essa prática, a esse comportamento, a essa atitude, a essa ação. Hoje, anos mais tarde, a gente se arrepende. Não só, a gente tem vergonha. Então o inimigo usa pessoas para nos desviar. Veja que diz assim em Mateus capítulo, penso que 7, Mateus capítulo 7, verso 15, diz assim: acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Em Mateus 10, 17, diz assim Jesus: cuidado, porém, dos homens. Isto é, cuidado, porém, dos homens. Quer dizer, tenha cuidado com os homens. Tenha cuidado com os homens. Tenha cuidado com os seres humanos. Isto é, a nível pessoal, o inimigo já usa dardos inflamados para além de pessoas, para além sim, pessoas que ele usa para nos atacar, ele usa dardos inflamados. Melhor, dardos sim, inflamados. Diz a Bíblia em Efésios capítulo 6, acho que é 16, diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Repito, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é um escudo, não é? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quando ele fala de dardos inflamados, na verdade refere-se a três coisas, nomeadamente a pensamentos, ideias, sugestões. Dardos inflamados refere-se a pensamentos, ideias, sugestões. Quer dizer, que o inimigo usa o quê? Pensamentos, usa ideias e também usa sugestões para nos induzir ao pecado e nos desviar daquilo que pode vir a ser o propósito de Deus para a nossa vida, não só, mas também para prender a nossa alma no cativeiro espiritual satânico. Pensamentos, ideias, sugestões. Então,
esta batalha acontece principalmente na nossa mente. Por isso que se diz que a mente é o campo de batalha principal do ser humano. Ou sim, do ser humano em geral, mas também da pessoa salva. A mente é o campo principal de batalha. Então, quando o inimigo te derrota na mente, ele te derrota por completo. Se ele consegue apanhar a tua mente, ele apanha a si por completo. É assim que acontece. Então, combatemos os dardos inflamados usando o escudo da fé. Em outras palavras, a fé é um escudo. Nós usamos a fé para combater os dardos inflamados. Lembre-se que a fé verdadeira deve estar alicerçada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos faz perceber. Então, fica a pergunta agora. O que é escudo da fé? Como eu dizia, em Romanos, está isto aqui, em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o escudo da fé. Percebeu, não é? Se usamos a fé para nos proteger dos dardos do inimigo, a fé é um escudo, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então a palavra de Deus é o escudo da fé. Agora fica a pergunta: por que usar o escudo da fé? Em 1 de João, capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Nota que ele diz, eu estava aqui a perguntar, por que o escudo da fé? Porque a Bíblia diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se você nasceu de Deus, você tem que vencer o mundo. É o que a Bíblia diz. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Então, a fé é que nos dá vitória ou vitórias sobre o mundo. Agora, fica a pergunta. Se calhar, como internauta, pode estar agora a questionar: como usar efetivamente o escudo da fé? Ou, se quiser, o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Tem aqui um segredo infalível que vou partilhar consigo. Nós usamos, ou você pode usar, com a eficácia, o escudo da fé ou da palavra de Deus, respondendo: está escrito. Depois fala a palavra como está escrito na Bíblia. Temos o exemplo de Jesus. O diabo tentou várias vezes. O que dizia Jesus? Está escrito. E quando ele dizia está escrito, por exemplo, ele disse: está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo tentava Jesus, até usou a própria Bíblia contra Jesus, mas Jesus também usou a palavra de Deus. Não sei se me entende. Então, nós usamos o escudo da fé, citando a palavra de Deus para um inimigo, para aquele pensamento, aquela ideia, aquela sugestão que é contrária à palavra de Deus e contrária à vontade de Deus. Não só, usamos também, citações da palavra de Deus com fé contra o inimigo que possa nos atacar de outras formas possíveis, em sonhos, em visões, etc. Então começamos a dizer assim: está escrito. E logo citamos a palavra de Deus. Ok? Nota aqui. Sempre que o inimigo injeta pensamentos, ideias ou sugestões na sua mente, responda dizendo: está escrito, seguido da citação da palavra de Deus. Porém, para tal, a palavra de Deus deve estar onde? Na sua boca. Não naquele livro de capa preta, não é? Não no teu celular, não no seu iPhone, iPad ou outro dispositivo eletrônico, mas o lugar próprio da palavra de Deus é a sua boca. Agora, para a palavra estar na sua boca, tem que estar onde? No seu coração. É por isso que a Bíblia diz: da abundância do coração, a boca fala. Para a boca falar, a boca quando tira palavras, na verdade, está a refletir ou expor o que enche nosso coração. Então, para a minha boca falar sempre a palavra, independente das circunstâncias, meu coração deve estar cheio da palavra. Agora, para o coração estar cheio da palavra, eu preciso o quê?
dar-me espaço e tempo para meditar na palavra. Quando eu medito na palavra, a palavra sai. Ok. Quando eu leio a palavra, a palavra sai daquele livro de capa preta ou telefone para a minha mente. Mas tem que ser da mente para o coração. Ela desce da mente para o coração quando eu medito na palavra de Deus. Então, quando circunstâncias vêm, o ataque vem, o que eu faço? A minha boca liberta a palavra de Deus. Deixa-me só ler 2 versos para terminar. Deuteronômio 30, 14 diz o seguinte: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Veja só, diz que a palavra tem que estar muito perto de si, na tua boca e no teu coração para quê? A cumprires. Neste caso seria para falares, a tirares da boca, expores, dizê-las, citá-la, faça um ataque do inimigo. E Romanos 10, 8 diz o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então, me quer ver que a palavra de Deus tem que estar onde? Na sua boca. E para estar na boca, tem que estar no coração. Para estar aqui, tem que estar aqui. Para estar aqui, eu tenho que ler. Então, leio, ela sai da folha, daquele livro preto e branco, como quem diz, sai, vem para a minha mente. Medito, daqui sai para o coração. Quando chega aqui e as situações me apertam, é fácil, eu citar a palavra de Deus diante de circunstâncias e situações alheias. Por hoje é tudo. Dizer muito obrigado pela sua atenção, sua presença aqui neste canal. Lembre-se, por favor, de partilhar não só o link da conversa de hoje, mas também o link desse canal Espírito e Vida, para que mais pessoas possam cá vir, serem abençoadas e transformadas, porque aqui nós desvendamos mistérios do reino. Um abraço bem forte, fique bem. Até a próxima semana. Lembra-se, quando for pontualmente às 19 horas, terei aqui novamente. Desculpa, 19 horas sim, aqui em Moçambique. Estarei aqui para mais uma conversa neste canal Espírito e Vida, onde vamos continuar a falar sobre a nova escritura. Deus abençoe. Até lá. Fique bem. Tchau, tchau.